doença? Nem sempre. Isto porquê? E eu agora talvez fosse descrever um pouco mais, falar um pouco mais sobre os genes, porque a pessoa conseguir compreender o conceito de um gene é importante para esta discussão. Ou seja, todos nós herdamos informação do pai e informação da mãe. E esta informação que fazem com que sejamos parecidos com o pai ou parecidos com a mãe vem em pequenos pacotes que se chamam cromossomas, e em cada cromossoma vêm muitas características. A cor dos olhos, a cor do cabelo, somos altos, somos magros, o nosso nariz. São milhões e milhões de genes que nos transmitem imensa informação. E esta informação dos genes vem aos pares. Porquê? Porque todos nós temos duas cópias de cada gene, uma que vem do pai e outra que vem da mãe. E quando passamos aos nossos filhos, só enviamos uma das cópias, porque senão, quando passássemos de geração em geração, isto ia se multiplicando e não era biológico. E então, imaginemos que isto é um cromossoma que veio do pai e isto é um cromossoma que veio da mãe. A informação, este tal armário cheio de gavetas com informações diferentes. E dentro desta informação está então uma cadeia de produtos químicos e de substâncias químicas que, a maneira como elas se dispõem, vão condicionar a produção de determinadas substâncias que condicionam as nossas características. Os nossos olhos ou os nossos cabelos, que é a cadeia de DNA, que se organiza em genes, que depois se organizam nestes armários que são os cromossomas. Agora, se nós tivermos aqui uma parte desta informação genética que tiver uma alteração e que está errada, há ali um problema, o que pode condicionar é produzir uma alteração nessa pessoa. E esta alteração pode ser uma alteração mais forte e que provoque doença, ou pode ser uma alteração tão fraca que não tenha importância nenhuma e que nunca provoca doença. Se for uma alteração dominante, é preciso que só um dos cromossomas, por exemplo, o que veio do pai ou o que veio da mãe, ter uma alteração para provocar a doença, para poder provocar a doença. Se não for dominante, ou se não for assim tão forte, se for recessiva, como nós chamamos, são precisas duas alterações. Então, se for dominante, basta um dos cromossomas provocar a doença, ou poder provocar a doença. Mas mesmo assim, existe alguma variabilidade. Pode ser um problema dominante que seja forte e a pessoa de certeza que vai ter a doença, como pode ser um problema dominante que seja mais fraco e a doença pode nunca aparecer. E isto é muito importante, é um ponto muito importante, principalmente na doença de Parkinson, porque existem de facto algumas formas que são dominantes, que podem passar só de um pai para um filho, mas cuja força é fraca. Ou seja, mesmo que o filho herde o gene, a alteração, nunca vai ter, ou pode não ter a doença, assim aqui é. E agora, se for um gene que não tenha força suficiente, que precise do outro pai para ter, ou seja, temos que herdar uma característica do pai, um cromossoma do pai que esteja doente, mais um cromossoma da mãe que esteja doente, e só quando os dois estão doentes é que a doença aparece. E aqui nesta doença, de facto, a doença vai aparecer e aparece mais cedo. Mas são casos muito mais raros, porque tem que haver uma grande coincidência de um pai se juntar a uma mãe com este problema, sem os dois saberem, porque eles próprios não têm a doença. Então vamos aqui ter um exemplo prático, ainda um outro pormenor. Nestes genes que são mais fracos, nestas alterações que são mais fracas, se nós só herdarmos uma, nunca vamos ter a doença. Então vamos a um exemplo prático, porque estava no questionário e eu gostava de abordar este tema para não haver nenhumas dúvidas e que nos ajuda. Vamos assim à cor dos olhos, que é assim o mais fácil de nós compreendermos. A cor dos olhos funciona como se fosse um gene, como se fosse exatamente no mesmo paradigma que funcionam as doenças, estas doenças causadas por genes. E então, no pai, imaginem um senhor com olhos castanhos. E este senhor pode ter um dos cromossomas que o gene diz os olhos vão ser castanhos.
e o outro cromossoma que diz os olhos vão ser azuis. O castanho é dominante em relação ao azul, por característica genética. Portanto, os olhos castanhos são dominantes. E então este senhor tem olhos castanhos. E na mãe aconteceu exatamente a mesma coisa. Tem olhos castanhos também, porque tem lá um gene a dizer os olhos vão ser castanhos. E este gene que diz os olhos vão ser castanhos é o gene que manda, é o dominante. O gene que diz que os olhos vão ser azuis é o que não manda, é o recessivo. E agora, se o filho herdar, que ele só herda um dos pais, portanto as combinações podem ser várias, pode haver 4 combinações diferentes. Se ele herdar o castanho do pai e o castanho da mãe, ele vai ter olhos castanhos. Não há dúvida nenhuma. Se ele herdar o castanho do pai e o azul da mãe, vai ter olhos castanhos também, porque o castanho é dominante. Isto é o que acontece nas doenças que dominam, doenças dominantes. Se ele herdar o azul do pai e o azul da mãe, que estavam silenciosos, porque estavam apagados pelo outro gene, ele vai ter olhos azuis. E é por isso que existem doenças que são recessivas, ou seja, que são aquelas que estão apagadas pelos outros genes que são mais fortes, mais dominantes, que aparecem nos filhos, mas que não aparecem nos pais. Estas duas formas de doença podem aparecer na doença de Parkinson. A pessoa herdar a doença de Parkinson por uma alteração dominante, em que só o pai tinha a doença, ou só a mãe tinha a doença, e a pessoa poderá ter, se herdar este gene, e se for uma causa genética, como pode ser uma doença de Parkinson genética, cujos pais nunca tiveram a doença. Portanto, normalmente estas famílias identificam-se porque há alguns irmãos com a doença, apesar dos pais não terem, e então vai-se estudar a família. Isto acontece principalmente quando a doença de Parkinson começa de forma precoce, ou seja, antes dos 45 anos. E muito mais frequentemente se a doença de Parkinson aparecer antes dos 21 anos. Que existem casos muito raros em que isso acontece, e em cerca de 70% dos casos a doença é genética. Então, agora uma pergunta também muito importante. Todos os doentes deviam fazer testes genéticos, já que nós estamos aqui a falar de genes e a falar de hereditariedade, devíamos fazer testes genéticos? Não. E não porquê? Porque nós temos que perceber que estas alterações genéticas que são encontradas é numa minoria de doentes, dos que já foram descobertos até agora, que já foram descobertos muitos. E as técnicas genéticas que têm sido usadas para encontrar o gene já são tão sofisticadas que a probabilidade de encontrar um gene que explica agora o resto das pessoas é muito reduzida. Portanto, o que há para encontrar vão-se encontrar ao longo dos próximos anos, mas com certeza serão alterações genéticas também raras o que vai ser encontrado. Não vai ser encontrada uma alteração genética que explique 100% dos doentes. Ou seja, na grande maioria dos doentes o que acontece é isto, a probabilidade de ser hereditário é de 4%. E depois, nós também temos que ter em consideração o seguinte, um doente que queira, não, eu quero mesmo saber se isto é hereditário, porque eu quero saber se tenho o gene. A vantagem em saber se tem o gene não é muito clara. Porquê? Porque a doença é igual ao das outras pessoas e o tratamento é igual. Portanto, isto fica mais uma dúvida da própria pessoa de querer saber se é hereditário ou não, mas de facto, na prática, isso não traz um benefício em relação ao tratamento da doença, nem em relação a poder evitar a doença, porque ainda não temos armas que evitem o aparecimento da doença. Se no futuro, daqui a 5 anos, aparecer um medicamento que diga se a pessoa tomar este medicamento enquanto não tem doença de Parkinson, a doença não se desenvolve, aí vamos testar as pessoas. Mas neste momento ainda não existe este medicamento. Portanto, neste momento os testes genéticos, exceto algumas exceções que eu já vou referir, aplicam-se principalmente para a investigação. Por isso é que muitas vezes pedimos a colaboração das pessoas para doar sangue, para biobancos, para investigarmos, porque se cada vez que encontramos um gene, mesmo que ele seja muito, muito, muito raro, ele permite encontrar um mecanismo da doença e diz, olha, este gene está associado a esta alteração na célula, que é muito específica, e se encontrarmos um produto químico que
melhora esta alteração das células que estamos a encontrar, então encontramos um tratamento. Portanto, neste momento, os estudos genéticos, na grande maioria dos casos que fazemos às pessoas que dão o seu sangue voluntariamente para a investigação, é de facto para tentarmos encontrar novos medicamentos, não tanto para fazer o diagnóstico à pessoa. A única altura em que nós pedimos testes genéticos às pessoas, e que será sempre num contexto clínico, com decisão, com discussão médica e com aconselhamento genético, principalmente porque temos que discutir qual é que é a probabilidade de ter a doença se tiver o gene, e isto tem que ser discutido para a pessoa saber quais é que são as suas expectativas em pedir um teste genético. E os casos em que podemos pedir é, se a doença começou muito cedo, antes dos 45 anos, pode ser discutido com o médico assistente, a pessoa perguntar, e pode ser pedido um teste genético, mas tem que ser resolvido caso a caso, nas pessoas com antes de 45 anos ou pessoas que têm história familiar da doença. Por exemplo, tem um irmão com doença de Parkinson ou tem um pai com doença de Parkinson, pode ser pedido um teste genético, mas sempre num contexto de o doente ter a informação toda para poder decidir se quer o teste genético ou não, porque pode não haver nenhuma vantagem em ter o teste genético, a não ser isto causar uma ansiedade a essa pessoa e a essa família. Então, aqui resolvendo a nossa pergunta final. Peço desculpa que... Vamos então responder à pergunta que nós nos propusemos fazer. Se a doença de Parkinson pode ser uma doença hereditária, e resumindo o que eu expus, a doença de Parkinson realmente pode ser uma doença hereditária, mas em muito poucos casos. E a vantagem de pedir testes genéticos será sempre discutida com o médico assistente neurologista. Muito obrigada. Não sei se alguém tem perguntas. Obrigada.